Muito boa tarde a todos. Vamos aqui cumprir o nosso último painel do dia de hoje. Eu queria, antes de tudo, cumprimentar todos e falar um pouco aqui da minha satisfação. Enfim, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Derble. Eu queria comentar um pouco da satisfação de estar aqui, mais uma vez, em um congresso do IDAERJ, já a nossa 12ª edição. É sempre, para nós, uma grande alegria botar esse congresso na rua. Quem se envolve na sua organização sabe o trabalho que dá, mas sabe também a satisfação que dá encontrar sempre um número relevante de pessoas interessadas em ouvir os nossos colegas, com gente importante a dizer, com temas sempre relevantes. A gente procura sempre organizar um evento que não seja um evento lugar comum. A gente procura sempre tratar de questões, pelo menos de abordagens inovadoras, e a nossa programação esse ano não vai fugir dessa regra. Claro, a gente tem que fazer aqui os agradecimentos de sempre, os agradecimentos protocolares. O primeiro deles, sem dúvida, que é a Procuradoria-Geral do Município, ao Centro de Estudos da PGM, na pessoa da professora Vanice Vale, que foi quem nos recebeu esse ano para o Congresso e nos disponibilizou toda a sua estrutura. O IDAERJ é muito grato, enfim, ela, membro do IDAERJ desde o início. Aliás, um dado curioso, que o IDAERJ começou, as primeiras conversas sobre o IDAERJ envolveram a professora Vanice, o nosso saudoso Marcos Juruena e o desembargador Gessé. Lá, num desses congressos, muito tempo atrás, acho que na Serra Gaúcha, não foi? Lá na Serra Gaúcha, eles conversavam, no evento do IBDA, conversavam sobre a ideia de criar um instituto no Rio de Janeiro. Então, somos gratos a eles também por essa ideia, por gestar o que hoje é o IDAERJ, que, enfim, vem aí se mantendo como um polo importante de reunião de gente interessada no Estado de Direito Administrativo e gente interessada em produzir trabalhos importantes para o cenário acadêmico do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós temos aqui hoje, esse é o nosso painel número 3, o último painel do dia de hoje, intitulado Novas Questões em Empresas Estatais. Participam dele o desembargador Gessé Torres Pereira Júnior, o professor Leonardo Coelho Ribeiro, o professor Maurício Carlos Ribeiro. Sem me estender muito mais, eu passo logo a palavra aqui ao desembargador Gessé, desembargador aqui do Tribunal de Justiça, atualmente presidindo a 2ª Câmara Civil do Tribunal, professor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e de inúmeras outras instituições públicas e privadas, conferencista emérito, autor de inúmeras obras no campo do direito administrativo, um professor de todos nós, por quem temos o maior respeito e admiração. Passo de imediato a palavra para a sua palestra, e eu tenho aqui o antipático papel de controlar o tempo de 30 minutos. Muito obrigado. Boa tarde, meus amigos. Eu quero, desde logo, me desculpar, porque eu tenho um compromisso às 18 horas lá no auditório do Tribunal de Justiça, da EMERGE, e de modo que eu farei a entrega da minha comunicação e, em seguida, terei que me retirar com grande prejuízo meu, porque deixarei de ouvir os demais, que certamente terão coisas mais relevantes a dizer. Até porque eu não sei porquê, mas eu escolhi, dentro do tema da nova lei das estatais, aspectos de licitação. Eu não sei porquê. Me pareceu que isso poderia ser interessante. Eu não tenho pouco tempo dedicado a isso, então nós vamos nos dedicar a examinar a matéria licitatória dentro da lei das estatais. E fui listando, e cheguei a 15 novidades, estão aí no quadro, as 15 novidades destacáveis, entre outras, nas licitações e contratações das empresas estatais, na Lei 13.303, de 2016. Vamos fazer um apanhado muito rápido sobre isso e, no final, eu farei uma consideração específica sobre aquilo que eu imagino que pudesse ser o grande leitmotiv, a grande
inspiração da parte licitatória nas empresas estatais, que é a obtenção de contratos que nós poderíamos rotular de eficientes. As empresas estatais, sejam as empresas propriamente ditas ou as sociedades de economia mista, carecem, sobretudo, de eficiência nas suas contratações para a obtenção dos seus objetivos empresariais, que todos, evidentemente, como premissa, têm que satisfazer o interesse público. Pois bem, então vamos fazer uma rápida checagem desses 15 itens destacáveis e depois eu faço uma concentração sobre os contratos eficientes que também estão sendo trazidos pela nova lei. O sigilo sobre o valor estimado do contrato, eu estou colocando no quadro também os artigos correspondentes para aqueles que querem examinar já em função de como localizar a matéria na lei, já tem aí os artigos indicados. Então, o sigilo sobre o valor estimado do contrato é algo que sempre suscitou controvérsias. Uns entendem que não há necessidade desse sigilo, seria até irrelevante, e outros entendem que isto é importante para que a administração evitasse que o mercado pudesse se preparar com relação àquilo que a administração pudesse supor que seria o valor de mercado do objeto a ser contratado. A minha experiência me indicou que não é algo que merecesse tanta preocupação. O mercado sabe perfeitamente qual é o valor médio que ele cobra por aquele objeto a ser contratado. Ele sabe. O que é difícil é a administração também saber. Ela tem que apurar devidamente, em variadas fontes, como recomendam os tribunais de contas, qual é o valor médio de mercado daquele produto, daquele item, daquele serviço, daquela obra que ela pretende contratar. Porque se ela não souber, e esse valor estimado figurar no edital, no projeto de contrato, o mercado vai logo perceber que a administração não soube apurar e desconhece qual é o valor de mercado. Então, talvez essa seja a preocupação que terá levado a nova lei das estatais a se preocupar com o sigilo sobre o valor estimado do contrato. Oportunidade de negócios que inviabiliza a licitação, isso está no artigo 28, inciso 2 e parágrafo 4º, a formação ou extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias, contratuais, operações no mercado de capitais, respectiva regulação, tudo isso pode criar uma situação circunstancial, naquele momento, naquele contexto, que possa inviabilizar uma licitação para contratar aquilo que interessa à administração. Então, é preciso que a administração esteja atenta ao exame também dessas circunstâncias, desses contextos em que ela pretende atuar, para perceber as oportunidades de negócio, para o bem ou para o mal. Pode ser que o contexto mostre, não é agora, esse momento é péssimo, ou é agora, não deixe passar esse momento. Oportunidade de negócios, não só para licitar, como também ao longo da execução do contrato. Essa recomendação está nesse artigo que eu lhe citei. E vejam, por que eu destaquei esses 15 itens? Porque, a rigor, eles não são encontráveis na legislação anterior. Então, essa é uma apresentação, é uma proposta nova da lei das empresas estatais em termos de licitação. Procedimentos dependentes de regulamentação específica pela empresa estatal. Então, isso me dá um certo calafrio, porque a premissa de que esse item está a exigir é de que a empresa estatal tem em seus quadros pessoal muito qualificado para fazer isso, muito qualificado. Estabelecer normas regulamentadoras específicas, porque a lei das estatais está delegando esta competência à própria empresa. Ela recebe da lei a competência para estabelecer essas normas regulamentares. Tem que saber o que está fazendo. Tem que saber muito bem o que está fazendo. E não ser levada a imaginar isto ou aquilo, até por influências do próprio mercado. Contratação de serviços terceirizados, a lei dá qual é o rol de serviços que admitem contratação direta, o que é bom, o que é importante, para não ficar a administração empresarial a imaginar que poderia dispensar
ou declarar inexigível a licitação em serviços tais ou quais. Então, a própria lei dá uma relação, um rol de serviços que admitem a contratação direta, serviços terceirizados. Também examina, no artigo 27, parágrafo 3º, o contrato de patrocínio e inexigibilidade de licitação. Há anos atrás, eu fui chamado pela Petrobras, antes da Petrobras passar por aquela situação toda que passou, porque a Petrobras queria ouvir de especialistas na matéria licitatória se convinha ou não convinha, se era conforme o direito ou não, esses contratos de patrocínio, empresas públicas ficarem patrocinando campeonatos, jogos, eventos, né? Seja onde for, seja esportivo, seja literário, seja cultural, né? Isso se tornou relativamente comum, especialmente por parte daquelas empresas que têm recursos, que são procuradas pelos promotores desses eventos e que precisam de ter um apoio financeiro. Então, a Petrobras, naquela época, queria saber se isso pode ou se isso não pode, se convém ou se não convém. E a lei das estatais se preocupou com isso e estabeleceu a promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, comprovadamente vinculados ao fortalecimento de sua marca. Esta é a novidade. Não se pode admitir, a lei não admite que essas empresas estatais apliquem recursos na contratação de serviços de publicidade se esses serviços não forem ou não vierem a ser um veículo importante para o fortalecimento da marca da empresa. Da marca à empresa. Para a Petrobras é bom patrocinar isso ou aquilo? Para o Banco do Brasil é bom patrocinar isso ou aquilo? Ou não é bom? Se esse patrocínio trouxer um desgaste à imagem, à marca, aos objetivos da empresa, não deve a empresa aceitar o patrocínio. Alteração de valores, que autoriza a dispensa de licitação por ato do Conselho de Administração da empresa estatal. Senhores conselheiros, cuidado com isso. Alteração de valores que autorizam a dispensa de licitação por ato do Conselho de Administração da empresa estatal. É o Conselho de Administração que vai autorizar a dispensa de licitação. Ou seja, é o Conselho que vai examinar na legislação quais são as hipóteses em tese e aplicar no caso concreto. É o Conselho. Eu estou imaginando que os conselheiros certamente precisarão de bons assessores. É claro que os conselheiros não terão todos uma formação suficiente para a aplicação da legislação. Precisarão de bons assessoramentos com base nesse artigo 24, parágrafo 3º, para refletir a variação de custos, diz a lei. Dispensa de licitação para contratar com subsidiárias. Bem, isso já estava mais ou menos estabelecido, tem origem na Constituição. O artigo 29, inciso 11, apenas retrata aquilo que o artigo 37, inciso 20 da Constituição, já admitia, né? Depende da autorização legislativa em cada caso, a criação de subsidiárias das empresas estatais, assim como a participação delas em empresas privadas. E aí a nova lei das estatais veio estabelecer, então, a possibilidade de dispensar a licitação para contratar com as subsidiárias. Contratação emergencial decorrente de dissídia administrativa, artigo 29, parágrafo 2º. Isto, na experiência pretoriana, não ofereceria novidade, vocês encontrarão em julgados dos tribunais superiores, aqui do nosso tribunal estadual, precedentes falando em emergência ficta. A situação emergencial que se configura não porque houvesse um contexto que levasse a isso, mas por dissídia administrativa. A conduta da administração é que acabou produzindo aquela situação. Quando eu comecei na judicatura, em 1900 e poucos, isso não chegava aos tribunais, Mas, de uns tempos para cá, lá na minha Câmara, é praticamente inevitável que a cada mês venha, numa ação civil pública, sobretudo, por iniciativa do Ministério Público, questões dessa natureza.
sobretudo envolvendo prefeituras municipais. O último caso de que eu me recordo, que lá chegou, e o relator foi um colega que era advindo do Ministério Público pelo Quinto, então ele estava bem à vontade para julgar isto. Acusava-se um prefeito municipal de haver, em conluio com o secretário municipal de saúde, de haver deixado o hospital público da cidade sem os mais essenciais insumos para atendimento à população, exatamente quando se aproximava aquele período de acréscimo da população flutuante em época de turismo, né? Como a cidade era uma cidade praiana, conhecida pelas suas belezas naturais, né? Janeiro, fevereiro, mas vinha muita gente, dezembro já vinha muita gente, e o hospital público sem os insumos mínimos necessários para atender a este esperável, né, acréscimo de pessoas que necessitassem de atendimento. E fizeram, então, a declaração de emergência e contrataram diretamente esses insumos, pagando, evidentemente, muito mais. Pagando muito mais. Então, o que se considerou na ação civil pública, e isso é que motivou a deflagração da demanda pelo Ministério Público, é que essa emergência havia? Havia. Mas quem deu causa a ela? Circunstância externa? Não. A cidade não sabe, há 500 anos, que naquela época do ano vai aumentar o número da população flutuante, que vai lá fazer turismo. Não sabe que o hospital tem que estar preparado para isso? Claro que sabe. E por que deixou? Para a última hora para a contratação por emergência. Então, essa é a emergência ficta que a nova lei das estatais também está definindo. Artigo 29, parágrafo 2º. Distinção entre sobrepreço e superfaturamento, isso também sempre foi uma matéria conceitual, mas pouco explorada, ou não explorada, pela Lei 8666 de 93, e a Lei das Estatais, no seu artigo 31, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, distingue sobrepreço, preços orçados ou contratados superiores aos de mercado. Ou seja, quando a administração pesquisa e chega à conclusão de que aquele é o preço do mercado, poderá depois receber um sobrepreço porque não soube identificar qual é o preço de mercado. Isso é sobrepreço, é o preço que a administração recebe dos proponentes. Sobrepreço. E aprova, e contrata por aquele preço excessivo. Agora, superfaturamento é outra coisa. É o dano que o patrimônio da empresa pública ou da sociedade de economia mista vai sofrer na execução do contrato, porque a medição de quantidades leva a erros, a uma diminuição da qualidade ou da vida útil ou de segurança do produto, enfim, há um desequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratado. Isto pode configurar superfaturamento. Superfaturamento está, então, na fatura. O sobrepreço está na proposta. É isso que, em resumidas contas, a nova lei das estatais está a dizer para distinguir essas duas figuras. Contratações integradas e semi-integradas, que já eram conhecidas no RDC, possibilidade de indicação de marca ou modelo, também já se vinha discutindo, e os tribunais de contas já vinham admitindo em certas situações, em certas circunstâncias, desde com certos limites, e o artigo 47, inciso 1 da Lei das Estatais, diz que a necessidade de padronização do objeto, único capaz de atender a objeto similar ou de melhor qualidade, ou seja, a compreensão do que seja o melhor objeto, muitas vezes essa compreensão demandará a aplicação de normas técnicas, seja do IMETO, seja da ABNT, para se saber exatamente se seria possível, já no edital, dizer marca assemelhada ou do tipo tal. Né? Não é propriamente uma preferência pela marca A, B ou C, mas sim pelos elementos que integram aqueles produtos de determinadas marcas. Por isso é que seria um critério de avaliação. Então, é possível a indicação de marca ou modelo nesses termos. O maior retorno econômico, como critério de julgamento de propostas, é aqui que está o tema que eu vou me referir em conclusão, porque daqui é que sai o contrato de eficiência. Artigo 54, inciso 7, parágrafo 2º e 6º, contrato de eficiência, vamos passar rápido, porque eu vou voltar a ele. Critérios ampliados para desempate de propostas, artigo 55, prevê nova proposta entre os empatados em ato contínuo ao julgamento,
avaliação de desempenho. E o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.666, produzidos no país, empresas brasileiras, etc. Enfim, na lei geral, que ainda está vigendo, nós só temos como critério para desempate de propostas o sorteio. Na lei das estatais, esses critérios são diversos. E penso que seguem uma certa inteligência que vai facilitar a verificação de qual é a melhor proposta, e não deixar ao sorteio, ao acaso. Motivos ampliados para a desclassificação de propostas, também é um projeto da lei, artigo 56, vícios insanáveis, descumprimento de especificações técnicas constantes do edital, preço manifestamente inexequível, isso já existe na legislação atual, acima do orçamento estimado, desconformidade com outras exigências do edital. Enfim, saímos do artigo 48, que previa a desclassificação de proposta apenas em razão do preço, vício no preço, ou descumprimento daquilo que estava previsto no edital. Agora temos mais motivos que podem dar ensejo à desclassificação de propostas. Estão no artigo 56. E o dever de negociação final, negociação do preço final, artigo 51, inciso 6 e 57. Negociação, isso é totalmente desconhecido no regime da lei geral. Isso passou a ser praticado e conhecido depois da lei do pregão. Né? O pregoeiro é um negociador. Né? As comissões de licitação jamais negociavam. Né? Pois agora, na lei das estatais, essa possibilidade, que não é mais chamada de possibilidade, é chamada de dever de negociação, ou seja, passa a ser de ofício, se não for bem cumprido a um descumprimento de dever de ofício, para se negociar com o fim de obter uma melhor proposta com os demais licitantes, se o preço do primeiro permanecer acima do orçado. Então, meus amigos, estas são as 15 novidades que eu destacaria na parte das licitações da nova lei das estatais. Agora eu quero me concentrar. Quanto tempo tem, Felipe? 10 minutos. Como é? Eu vou ler? Ó. Vamos tirar isto do tempo, hein? Eu vou contar uma coisa do meu neto. O meu neto, os meus netos são a alegria da minha idade provecta, né? A Maria Eduarda, que já foi a princesa da casa quando era menininha, agora tem 17 anos, só quer saber de namorado, o avô que se dane. Mas agora eu tenho outro mais novinho, de 9 anos, que diz coisas sensacionais. E ontem a mãe, minha filha, me manda por e-mail o boletim de notas dele, finalizando o ano, muito bem aprovado, com notas altíssimas. Eu disse, ótimo, liguei para ele, João, meus parabéns, as suas notas estão ótimas, você passou direto, que coisa muito boa, João, fiz aquela coisa toda. Eu não fiz mais nada do que a minha obrigação. Garoto bom. Garoto bom. E no dia dos professores, o João me liga e disse, vô, eu estou ligando para te dar os parabéns, mas eu queria te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você dá aula? Eu disse, João, faz muito tempo. Tem mais de 40 anos? Tem mais de 45 anos que eu dou aula. Então, você dá aula há mais tempo do que o meu pai e a minha mãe têm de nascidos. Exatamente. Seus pais não eram nascidos, eu já dava aula. Eu vou contar isso para as minhas tias. Mas por quê? Qual é a tua intenção em contar isso para as suas tias? Você gosta de todas elas? Gosto muito. E vou contar isso para elas. Mas por quê? Porque assim eu vou poder dizer que elas têm muito tempo ainda para dar aula e porque são muito bonitas. Elas podem dar muito tempo sendo bonitas. Sedutor esse João, não? Além de cumpridor das suas obrigações, é um sedutor desde menino. Então, vai longe esse João. Mas, bem, então, agora você pode contar de novo. Agora, vamos à leitura do que eu resolvi extrair como fechamento da nossa conversa, porque eu faço agora
uma correlação entre a nova lei das estatais e esse projeto das novas leis de licitações e contratações, que está, já terminou a tramitação no Congresso Nacional, está para ser remetido, né, para fins de aprovação. Né. E nesse projeto de nova Lei Geral das Licitações, que, na verdade, é um minicódigo, tem 191 artigos, com mais os seus incisos e parágrafos e alíneas, é um minicódigo. É muita coisa. E ele também abraçou, acolheu várias novidades que estavam no RDC, né, e que estavam na lei das estatais. Entre essas novidades, ele se dedica a tratar do chamado contrato de eficiência, quando estabelece como critério de julgamento um maior retorno econômico. A editora Fórum resolveu estabelecer o que chamou de Observatório da Nova Lei de Licitações e Contratos. Está já nos sistemas, né? Esses nomes todos modernos que eu não sei, mas Maria Eduarda e João Vitor sabem todos. Né? Está tudo já aí nos sistemas. É só entrar, eu não sei como é que chama essas coisas todas, mas está. Não é nada impresso, está tudo no sistema. Está na nuvem. Então, a editora Fórum convidou alguns professores, me disseram que mais experientes, mas eu entendi, mais experiente quer dizer antigo, né? Antigo, já está velhinho no trato dessa matéria, para fazer alguns comentários sobre alguns artigos que considerassem importantes do novo projeto. E me ocorreu descrever exatamente isto sobre esse critério de julgamento por maior retorno econômico, de utilização reservada com exclusividade para a celebração do chamado contrato de eficiência, caracterizado pelo fato de a remuneração ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Fecha aspas, artigo 39, caput do projeto. O contrato de eficiência desafia tanto o setor empresarial privado quanto os órgãos e entidades da administração pública. Há aquele porque cabe à licitante apresentar duas propostas. A de trabalho, que deverá contemplar as obras, os serviços ou os bens que executará ou fornecerá em prazos certos, indicando em unidade monetária a economia que estima gerar, a de preço, que corresponderá percentual sobre essa economia estimada. A administração, porque elaborará edital explicitando parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado, estabelecido, para efeito de julgamento da proposta, que o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução deduzida a proposta de preço, artigo 39, parágrafo 3º. E ressalvando o parágrafo 4º do mesmo dispositivo, como se dará a remuneração do contratado nos casos em que não for gerada a economia prevista. No contrato, aspas, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado será sujeito às sanções que hajam sido previstas no próprio contrato. Em coautoria com Marinês Dotti, eu editei, pela editora Renovar, em 2015, comentários ao RDC, onde esta matéria já era tratada. Recordando que a remuneração variável é já muito admitida nos contratos administrativos, antes mesmo de introduzida pelo RDC em nosso direito positivo, sendo exemplo as, aspas, aquisições baseadas no desempenho, previstos no item 3.14 das regras para contratações do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, do Banco Mundial, tidas como aplicáveis a contratos de financiamento celebrados com essas entidades, porque compatíveis com o disposto no artigo 42, parágrafo 5º da Lei 8666 de 93. E também reconhecida pelo Tribunal de Contas da União. Faço referência a um acordo do plenário, número 589 de 2004, em relação à contratação de serviços pela administração, prevendo-se remuneração com base em percentual sobre o benefício auferido pelo poder público. São contratos que associam eficiência e resultado econômico em prol da administração,
podendo ser aplicadas em objetos tais como revisão e manutenção de sistemas de fornecimento de energia elétrica, de hidráulica, de refrigeração de ambientes, de telefonia, de manutenção e gerenciamento de equipamentos. O critério de julgamento, com base no maior retorno econômico, serve de start à formação do contrato de risco, tanto que o contratado não oferirá remuneração ou a terá proporcionalmente reduzida se não alcançar o resultado econômico a se obrigou, podendo, inclusive, ser sancionado por isso. O traço de união entre os dois regimes está no princípio do julgamento objetivo, implícito no artigo 37, 21 da Constituição da República, e reiteradamente referido na Lei Geral, artigos 3º, caput 40, 7, 41 e 45, caput 8666, mercê do qual cabe ao instrumento convocatório, e só a ele, estabelecer o critério de julgamento a ser adotado em cada caso, à vista de parâmetros objetivos e previamente definidos. Qualquer que seja o critério de julgamento adotado, a ele sobrepaira o dever jurídico de administração certificar-se de que a proposta atende aos parâmetros de qualidade definidos no edital. Mas pondere-se que a concentração de foco sobre o resultado econômico do contrato, embora meritória e estimulante, pode constituir armadilha jurídica se as partes, notadamente a administração, não se derem conta de que a eficiência na gestão pública há de harmonizar-se com os demais princípios que a regem. Obtempere-se que o gestor público há de ser eficiente com observância das balizas da legalidade, ou, na linguagem do Estado Democrático de Direito, da juridicidade. Eficiência contra a ordem jurídica ou à margem dela apenas retrata conduta ilegal e antijurídica. Fecho aspas. Então, a nova lei das estatais dá muita ênfase ao contrato de eficiência, ao contrato de risco, mas o risco está aí, em que a administração, por ser empresarial, por ter compromissos empresariais, se cita tão estimulada a buscar economia, maior eficiência na sua contratação, que acabe encontrando ou buscando encontrar os famosos jeitinhos e acertinhos daqui para lá, só porque, com isto, poderia obter maiores vantagens. Mas, se esses jeitinhos e contornos se mostrarem contra a lei, não teremos eficiência, teremos ilegalidade. E, certamente, os tribunais de contas, os controles internos estarão ou deverão estar atentos para que isto não aconteça, e, se acontecer, seja reprimido devidamente. Pronto. Viu? Muito obrigado ao desembargador Gessé por sua exposição panorâmica, né, e bastante detalhada, nos acrescentou muito. Eu queria fazer exemplo do que acontece com o Rock in Rio, anunciar de imediato a nossa primeira atração no Congresso do ano que vem, que é o João Vitor. Estará presente aqui como palestrante, porque não dá. Não fará mais nada, porque a gente não pode desperdiçar esta oportunidade. Ele vai ser aqui palestrante, talvez conferencista, porque é uma oportunidade de ouro. Enfim, tá, parabéns pela conferência, pelo Neto também, que é demais. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua... Muito obrigado pela sua presença, embargador. Esteja sempre presente, enfim, inspiração para todos nós. E, enfim, sei que o senhor tem um outro compromisso, considere-se liberado. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. De imediato aqui, pode pegar. De imediato, eu passo a palavra aqui ao segundo integrante desse painel. O professor Leonardo Coelho Ribeiro é professor convidado de Direito Administrativo da pós-graduação da FGV, mestre em Direito Público pela UERJ, advogado, enfim, já aí com a produção profissional e acadêmica relevante na área de Direito Administrativo, colega, parceiro de primeira hora do IDAERJ, sempre presente, e será para nós todos aqui um momento de aprendizado, ouvir um pouco do que
ele tem para compartilhar conosco. A palavra é sua. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. A quem cumprimento na pessoa do professor Gessé, que nos brindou com essa palestra panorâmica, que prepara um pouco o terreno para o que a gente vem tratar agora sobre as estatais. Meu amigo Maurício, meu amigo Felipe, professora Vanice, a Procuradoria do Município por, enfim, sediar esse evento que há tanto tempo é realizado na Procuradoria do Estado e que vem encontrando nas diversas instituições acadêmicas e profissionais de carreiras jurídicas do Estado do Rio de Janeiro relevante suporte desde a sua origem, né, passando pela FGV, inúmeras reuniões e almoços, palestra, passando pela Procuradoria do Estado, agora pela Procuradoria do Município. E acho que, engrosso o couro, talvez seja um pouquinho repetitivo para quem assiste esse congresso. A cada ano a gente renova nossos votos e vem aqui celebrar um pouquinho o que representou para cada um de nós, para a história de cada um de nós, o professor Marcos Jurueno, o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, dois mentores de tantos nós, dois inspiradores. No meu caso, de primeira hora, tive a oportunidade de começar a ter contato com o direito administrativo com eles, já se vão aí 13, 14 anos, mais ou menos. E, enfim, me deixa ser conservador. E, portanto, é motivo de grande alegria poder estar aqui hoje para celebrar o privilégio de ter tido esse convívio, de ter sido tocado por essas pessoas que além da extrema capacidade, tinham o dom de encantar outras pessoas a se aprimorarem, a tentarem ser melhores, a aprofundarem as questões, a tentarem saciar suas curiosidades. E acho que o IDAERJ é um produto disso, e ele vai seguindo à frente assim, e, portanto, é um motivo de grande alegria estar aqui hoje para mim. Bom, como a gente está com um período bastante conservador, vamos dizer assim, de horário, a gente esperava que o professor Gessé ficasse à vontade e utilizasse mais do tempo, eu tinha preparado para hoje a ideia de tratar especificamente do tema das Golden Shares nas privatizações de empresas estatais. Mas não posso perder a oportunidade de aproveitar essa apresentação do professor Gessé sobre as principais inovações da lei das estatais para tratar de um pontinho específico que foi destacado por ele, que diz respeito ao que ele chamou de terceirização nas empresas estatais, né? A lei das estatais ela é, antes de mais nada, uma resposta ao seu período antecedente de atos de não conformidade, né, para a gente usar alguns jargões da atualidade. Ela teve uma tramitação super rápida, pegou de surpresa até mesmo quem acompanha de perto licitações públicas. Sua origem aconteceu no PLS 555 de 2015 do Senado Federal e em 2016 já virou lei. Então, assim, foi uma tramitação para um projeto desse porte, algo que não existia desde a Constituição, foi uma tramitação relâmpago, né, e que só se revelou possível por conta do contexto de precisar dar uma resposta não só às questões de não conformidade, mas às questões de não se levar a sério a natureza empresarial das empresas estatais. Então, tenho para mim que são esses dois os grandes vetores que orientam não só as contratações públicas na lei das estatais, mas todo o sistema de funcionamento dos seus corpos decisórios societários e de funcionamento do ponto de vista das medidas de reforço da governança corporativa. E o artigo 28, inciso 1, que é uma dessas previsões inovadoras a qual o professor Gessé fez menção, ele está começando a ser colocado em prática e ele pode vir a ganhar um protagonismo muito grande. O que diz o artigo 28, inciso 1? Basicamente, eu não vou ler o artigo, mas basicamente que naqueles serviços, bens e etc., que são contratados pelas empresas estatais e estão intimamente alinhados aos seus objetivos sociais, a licitação se revela dispensada. Vejam, a lógica aqui faz com que quem está acostumado a lidar com licitações e contratos imagine que aqui a gente está falando de uma terceirização normal para as atividades fim das estatais. Mas não é exatamente isso. Na verdade, se trata de uma inexigibilidade para a contratação pelas estatais de serviços, bens e etc., insumos, o que quer que seja, estratégicos à luz das finalidades sociais dessas empresas estatais.
E aí é um mundo de oportunidades, porque a gente está falando de um tipo de inexigibilidade que vai depender dos objetivos sociais da empresa estatal e que, portanto, vai tomar uma conformação específica caso a caso. Até agora, a gente tem, já no Tribunal de Contas da União, uma série de julgados envolvendo um assunto que foi, inclusive, judicializado por meio de ações no STF, inclusive, envolvendo a parceria celebrada, a contratação feita pela Telebrás de uma empresa norte-americana chamada Viasat. Não sei se vocês conhecem esse caso, mas, basicamente, se trata de um projeto da Telebrás de construir, enfim, um satélite estacionário que tem a função de impulsionar o seu plano de banda larga a nível nacional, né? E, se valendo das finalidades sociais que tem, a Telebrás entabulou conversas com diversas empresas e entendeu por contratar com a Viasat a prestação de determinado serviço, o compartilhamento de feixes e tal. Tem um monte de matéria técnica que não nos cabe aqui, mas a disponibilização de feixes do satélite, etc. e tal, e fez esse contrato diretamente com essa empresa. O Tribunal de Contas da União vem se debruçando sobre esse tema. Como eu disse a vocês, ele se encontra judicializado e vem traçando alguns parâmetros a respeito desse formato de contratação direta. Esse caso é um caso específico, mas ele é muito importante para outra coisa, e eu dou um salto no tempo, que é muito cara para o desenvolvimento da infraestrutura nacional e que está na ordem do dia, que é a nossa carência de produção de bons projetos de infraestrutura. Por que essas duas coisas têm uma ligação? Recentemente, vocês vão se recordar, andou muito em voga a discussão sobre o processo de colação para a contratação de consultorias especializadas, técnicas, econômicas, enfim, jurídicas, etc., para esses processos de contratação de projetos por meio do BNDES e tal. E isso acabou não indo adiante, mas acontece que o BNDES tem, dentre as suas finalidades sociais, o papel de estruturar projetos e justamente atacar esse gargalo. E, portanto, estaria aqui no 28.1 uma matriz legal possível para que o BNDES, empresa estatal, desenvolvesse uma formatação, um formato de contratação direta de serviços intimamente ligados às suas finalidades sociais, que permitisse migrar do modelo atual de contratação de consultorias que vem sendo feito por pregão, e aí acarreta inúmeros de problemas e dificuldades, desde judicialização, afastamento de consultorias de primeira linha, não entrega de produtos, retrabalho do corpo técnico, que precisa revisar um monte de coisa que já se esperava vir pronto, enfim. Mas sair desse modelo e voltar para um modelo mais ligado à técnica e mais próximo do que se tem de melhores práticas internacionais, praticado pelo Banco Mundial, pelo IFC, que são parceiros do BNDES nessa temática, envolvendo a previsão de shortlists com vamos dizer assim, pré-seleções de prestadores que preencham requisitos que vão garantir uma qualidade que se quer alcançar com aqueles projetos, etc. Então, a gente tem, nesse artigo 28, inciso 1, uma matriz legal com um potencial enorme de exploração pelas empresas estatais, mas, de outro lado, com um risco igualmente grande de até onde se pode utilizar isso. O que está intimamente ligado à finalidade social de uma empresa estatal. E quem já teve a curiosidade de ler uma lei autorizativa vai perceber que os comandos são, em geral, genéricos. E daí reconduzir o que é efetivamente relacionado de forma direta às finalidades é um desafio que olha preocupado para frente, olha com controle, e olha para frente preocupado com controle. Então, o BNDES tem tabulado conversas com o Tribunal de Contas da União para tentar, por essa via, criar um mecanismo mais eficiente que leve a sua natureza empresarial mais a sério, que permita contratações de melhor qualidade para atacar esse gargalo especificamente. Bom, dito isso, que não era mais a minha palestra, eu já tinha abandonado o tema, o que eu quero tratar com vocês aqui hoje, na verdade, é uma questão não tão nova assim, mas requentada, que é a questão das chamadas Golden Share. As Golden Share, como se sabe, são aquelas ações preferenciais de classe especial, na forma como prevista no parágrafo 7º, inciso 17 da Lei das SA, que conferem poderes específicos para o ente desestatizante de determinada empresa ou atividade. A origem dessa classe de ação remonta ao processo privatizante da década de 70 do Reino Unido,
depois aquela onda de privatização da Europa da década de 80, chega aqui no Brasil na década de 90, e, portanto, a gente tem diversos exemplos de leis que autorizaram a privatização de serviços públicos, de empresas e etc., mas previram, reservaram para o poder público determinadas prerrogativas, né? Os exemplos são inúmeros. Há desde a limitação de mudança de sede, mudança de nome da companhia, mudança de composição ou de número de conselheiros e de cadeiras no conselho. Há interferências muito mais extremas, como impedimento ou possibilidade de veto de se obstar a transferência de controle, de se obstar a mudanças de objeto social e etc. Por que esse tema, apesar de não estar dentro da lei das estatais, mas de versar sobre uma das novas questões das estatais, ele está tão em voga agora? Bom, o professor Sérgio Guerra mencionou por diversas vezes que a gente está vivendo um momento de grande flerte com o liberalismo, né, com o liberalismo econômico, especialmente por conta da figura do ministro Paulo Guedes e das ideias que vem professando. Isso, acredito eu, né, compartilho eu, é verdade, mas a gente também vive um período em que essas ideologias, sejam elas econômicas, sociais, ou, enfim, elas são desafiadas dia a dia pela pragmática das coisas, né? Não há um governo liberal, quer dizer, o próprio governo atual ele é um governo de viés econômico talvez liberal, mas, de outro lado, com uma composição que a gente pode chamar de nacionalista, sem nenhum teor pejorativo aqui, e que potencialmente se choca com essa lógica liberal, enfim. E as Golden Shares estão no meio dessa discussão, porque muitas vezes uma das principais críticas que se faz ao emprego, à previsão dessa ação preferencial, diz respeito à realização de privatizações pela metade. Quer dizer, eu privatizo uma empresa por todas as razões que me justificam tomar essa decisão, mas reservo determinados direitos que simplesmente são estranhos à lógica societária de uma empresa privada. E aí há inúmeras consequências relacionadas a essa prática, né? Consequências essas que, do ponto de vista liberal, por exemplo, recomendam a não utilização, em todos os casos, de Golden Share. Então, recentemente, apesar disso, a gente teve grande discussão sobre a necessidade de uma autorização legislativa ou não como condicionante ao acordo feito pela Embraer e pela Boeing. Porque na lei da Embraer há uma previsão de Golden Share para determinados assuntos. E será que isso, de algum modo, violaria os objetivos sociais ali previstos, etc.? O Congresso precisaria ser escutado. Enfim, então, vejam que a previsão de uma ação especial como essa, ela pode ter funções altamente defensáveis. No caso da Embraer, especificamente, a gente está falando de produção de aeronaves com finalidades, por vezes, de defesa nacional. E aí, é óbvio, a gente tem hipóteses que devem mesmo resguardar que isso seja mantido num caso de controle 100% privado, de uma venda, etc. E, de outro lado, elas têm interferências e poderes, que a gente pode até fazer uma analogia aqui como exorbitantes à lógica societária, que não guardam nenhuma razão de ser e que geram consequências deletérias ao processo privatizante, no seguinte sentido: impactam na precificação do ativo, sem dúvida nenhuma, porque arrematar um ativo do ponto de vista privado, mas que vem com limitações a respeito daquilo que pode ser gerido na sequência, é um arremate pela metade, né? Não se sabe ao certo o que acontece com essas Golden Shares. Há discussões no Tribunal de Contas da União até hoje, e questões consultas até submetidas pelo governo Temer, de como se desfazer das Golden Share, porque pode ser que ao longo de 20, 30 anos não faça mais sentido reservar um poder para algo que, simplesmente pelo novo arranjo de fatos, não tem mais razão de ser, né? Mas, de outro lado, pode ser que a gente tenha também ainda presentes razões que justifiquem o emprego de Golden Shares ainda no momento de hoje. Por quê? Em princípio, você precisa reservar poderes especiais para assegurar que uma retirada do Estado de um formato de intervenção direta
não gere um vácuo que prejudique os objetivos finalísticos daquela atividade, tá? Ou as razões primeiras que levaram à criação de uma empresa estatal. Então, é mais fácil imaginar isso na década de 90, por exemplo, quando a gente estava no começo da estruturação do nosso Estado regulador, né? A gente está falando de um período em que empresas estatais concentram verticalmente todas as atividades de um setor econômico inteiro, né? Elas regulamentam tecnicamente como é que se dá a prestação de serviços de telecomunicações, elas regulamentam como funciona a comercialização, elas prestam o serviço efetivamente, elas atendem aos consumidores, enfim, elas fazem absolutamente tudo. E aí privatizá-las sem ter um aparato que vai cuidar das atividades que podem merecer uma tutela pública mais incisiva e não ficar apenas à mercê da livre iniciativa, vamos dizer assim, de uma iniciativa ampla que pode ser que, por vezes, sem a regulação, se degrade em algo ruim e não em algo bom, né? É algo que pode justificar uma tutela por meio da previsão de uma Golden Share, por exemplo. Agora, a gente vive hoje um momento em que diversos processos privatizantes estão sendo entabulados. Não se pode perder de vista, antes de mais nada, que uma privatização é uma escolha de política pública e, portanto, assim deve ser bem concebida, bem justificada, comparada a outros formatos, porque seja o governo liberalizante ou não, a gente vive um momento em que não há mais respostas prontas para todos os problemas. Quer dizer, a privatização pode ser boa para algumas coisas, pode ser péssima para outras. E isso, por mais que se defenda a ideologia X ou Y, é pragmaticamente reconhecível, como eu antecipei. E, portanto, colocado nesse contexto, prever esses modelos de privatização no momento atual é levar a sério o quão especial de decisório existe no momento privatizante de um setor ou de uma empresa estatal. Isso por quê? Basta pensar numa concessão de serviço público, compreendido enquanto técnica de delegação para alinhar interesses do privado a alcançar finalidades públicas, né? A gente está falando de momentos, talvez numa privatização, de um momento único, numa concessão, numa delegação de serviço, talvez de um momento renovável por prorrogações e novas licitações. Mas a gente está falando do momento em que o poder público especialmente pode entender quais são as finalidades que ele quer ver alcançadas naquele setor, universalizar serviço, aumentar a competição, baratear o custeio, melhorar a tecnologia empregada, enfim, todos os valores aí defensáveis. Mas a gente está falando de um momento em que se pode, à luz desses valores que se quer ver efetivados na sequência, definir qual vai ser o formato que vai incentivar a iniciativa privada a aderir ou não a esses processos privatizantes. Então, são momentos de especial, que necessitam e demandam especial esclarecimento, né? E, por conta disso, o emprego das Golden Shares ganha uma relevância ainda maior, porque já que a gente não sabe o que fazer com elas na sequência até hoje, e já que a gente já está num momento de amadurecimento institucional bastante diferente da década de 90, e numa conjuntura de governo liberalizante, etc., provavelmente estamos diante do momento em que empregar o mecanismo da Golden Share é um contrassenso, é algo que vai custar mais do que beneficiar. Mas é preciso também lembrar que o processo privatizante ele depende, por vezes, não sempre, mas por vezes, e aí também me reporto à decisão do meio do ano aí do STF sobre a necessidade ou não de lei autorizativa para a privatização de estatais, se reafirmou aquela jurisprudência de que para subsidiárias não é necessário, num voto médio e tal. E, particularmente da minha leitura, tenho para mim que não se mudou muito do que acontecia do entendimento da Corte Suprema na década de 90, quer dizer, só se exige lei autorizativa para a privatização, na verdade, quando a lei de criação ou quando a lei que trata da empresa estatal exige que haja uma lei com essa finalidade. Nos demais casos em que já se esteja previsto na 9491, na lei que trata do PND, do Plano Nacional de Desestatização, isso já estaria atendido e bastaria o decreto presidencial para incluir a estatal na hipótese. Mas, enfim, acho que eu perdi o que eu estava falando. Então, diante desse momento privatizante de diversas estatais, a gente vai viver agora a possibilidade de escolher novamente se esses processos de privatização que buscam angariar mais recursos para abater dívida pública, diminuir juros e etc. e tal, e, portanto, dependem de uma melhor precificação,
devem contar ou não com Golden Shares em seus processos. E nos casos em que eu preciso de lei autorizativa para privatização, e aí, portanto, retomo o que eu estava dizendo, havia me perdido, como é o caso da Eletrobras, e aí tem um PL em tramitação, a gente vai ter essa discussão, tanto na origem, quando o projeto de lei é enviado pelo Poder Executivo, e é o caso da Eletrobras, o projeto de lei de origem não trata de Golden Share, portanto, não prevê isso, quanto no trâmite subsequente no Congresso Nacional, em que há uma maior possibilidade de intenção de chamar a si o papel de reservar competências para o Poder Legislativo nesse processo. Obrigado. Nesse processo. Por essa razão, é preciso perceber que, mesmo diante de um momento em que o governo começa a mostrar mais força nesse aparato liberalizante, de outro lado, há ainda essa pegada nacionalista que pode importar na previsão de Golden Shares, mas é preciso perceber, especialmente nesse caso, que também aqui, na previsão de ações de classe especial, a gente não está falando de uma solução pronta e acabada. A gente vai precisar avaliar, caso a caso, por exemplo, no setor elétrico. Será que, diante da relevância da Eletrobras e a depender do formato de privatização que se vai levar a cabo, se ela vai poder ser arrematada por um grupo único ou não, contendo todas as atividades, ou se as atividades vão ser segmentadas, enfim. Será que, nessa hipótese, e havendo um potencial impacto na cadeia energética brasileira, de distribuição, transmissão e geração, deveria haver algum tipo de previsão de não alteração de objeto social, de não descontinuação de atividade, enfim. Então, essa é uma questão não propriamente nova desse momento, mas que, por força da nova onda de privatizações que a gente vai vivendo, se coloca aí como um desafio, e é importante analisá-la à luz desse contexto, analisá-la à luz do que custou efetivamente prever Golden Share e no que ela serviu bem a seus propósitos, e poder, assim, formatar e formular bons arranjos jurídicos que garantam se alcançar as finalidades que a gente espera com esses processos. Muito obrigado. A gente agradece ao Leonardo pela sua exposição, pela sua palestra, que também foi bastante enriquecedora. Eu tenho, assim, já que eu peguei o microfone mesmo, vou fazer um comentário de 30 segundos. Eu acho que nossa grande dificuldade aí com observar o aspecto empresarial das estatais talvez seja até, parece ser uma questão de semântica, mas não é, que é a questão de observar o objeto social. O objeto social da estatal não é necessariamente social no sentido de atender tudo da sociedade. É social no sentido societário da expressão. E a gente vai ter uma dificuldade, eu acho que a gente tem uma dificuldade pela frente aí com os órgãos de controle, que vai muito além da mera semântica. Enfim, era só o comentário que eu não queria deixar de fazer, porque ele estava aqui precisando sair. Enfim, eu passo aqui a palavra agora para o nosso último palestrante de hoje, o Maurício Carlos Ribeiro, é procurador do Estado do Rio de Janeiro, professor, consultor, doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito Público pela UERJ, amigo querido, a quem eu de imediato concedo a palavra para os protocolares 30 minutos. Muito obrigado, Felipe. A quem agradeço aqui a todo o IDAERJ. Muito obrigado também, doutora Vanice Regina Lírio do Vale. Estamos de chefe até hoje, né, chefe? Então, também por abrir aqui o Centro de Estudos da PGM para esse congresso e para outras iniciativas todas do IDAERJ. É muito bom isso também, a gente, como já foi ventilado aqui, realizar também esse rodízio de instituições, né? Já estivemos tanto tempo na FGV, já estivemos tanto tempo na PGE e agora a PGM. Isso é bom, isso abre o caminho, né? Não só para o Instituto, como para todo mundo também comparecer e enxergar o Instituto como casa de todos, né? Como casa do direito administrativo no Estado do Rio de Janeiro, que é a ideia, né? A ideia inicial do nosso Instituto. Queria agradecer também, antes de começar aqui, aos sobreviventes, ao pessoal que está aqui até agora. Prometo não segurar vocês aqui muito mais tempo do que isso.
Só tenho que botar a minha apresentação aqui. Deixa eu catar ela aqui em algum lugar. Espera aí. Cadê? Ela mesmo. Não, você não está parando, não. Isso aí. É isso. O passador. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Eu me viro. Bom, já é tradição minha nos eventos de DAERJ, nos congressos de DAERJ, eu trazer temas meio inquietantes, como disse hoje mais cedo o amigo Egon Bockmann, e como dizia o Chacrinha, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Então, em geral, eu gosto de trazer temas assim, porque são questões que estão, de alguma maneira, quentes, né, na minha cabeça. Às vezes são questões que já têm resposta, mas são coisas que eu estou pensando e que eu gosto de compartilhar assim, muito mais como desabafo, muito mais como algo que precisa sair, como o Felipe falou ali ainda agora, né, no comentário ali do objetivo societário, né, das estatais, e porque eu acho interessante compartilhar, então, como resignação, como, de alguma maneira, inquietação acadêmica para, de repente, alguém aparecer com a resposta para mim. E eu decidi falar, então, nesse painel nosso sobre empresas estatais, sobre a relação entre essas empresas e o regime de recuperação fiscal, que é uma realidade hoje para o Estado do Rio de Janeiro, mas não é uma coisa excludente, né, e exclusiva do Estado. Ao mesmo tempo, como eu coloco aqui, deixa eu ver, isso aqui, é uma conversa que eu quero fazer de maneira bastante genérica e em tese, né? Não estou discutindo, é uma consulta submetida ao procurador do Estado, né? Não é uma consulta, um parecer que a gente está tentando se debruçar. É uma conversa em tese, uma conversa genérica sobre um assunto que pode causar complicações, tendo em vista, como o Leonardo levantou aqui, um certo passado de não conformidade das empresas estatais. Então, a gente tem questões que são colocadas em tudo que envolve estatal, e no regime de recuperação fiscal não é bem diferente, porque, de todo modo, a gente tem uma situação de amarras, né, maiores amarras ainda à atuação do Estado. Então, o que isso gera para as empresas estatais, né? E aí eu coloco aqui que essa conversa é uma conversa necessária e, embora seja aí também temporalmente limitada, a gente está falando de um assunto que tem aí um prazo de vigência, né? Tem um prazo para viver. Então, se não tiver regime de recuperação fiscal, não tem um problema. Se a gente tiver o regime de recuperação fiscal, a gente tem uma questão para enfrentar. E eu coloco aí, como eu já disse, que não se restringe ao Estado do Rio de Janeiro. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro encontra-se em plena vigência de um plano de recuperação fiscal, mas a oportunidade de outros estados, outros entes federativos, aí, estados, municípios, estados e Distrito Federal, entrarem também no regime de recuperação fiscal. Então, o Rio Grande do Sul está tentando os requisitos, né? Tentando atingir os requisitos. Minas Gerais também está tentando atingir os requisitos para a recuperação fiscal, né? Para a propositura do plano. Então, isso aqui é uma questão que o Rio de Janeiro está vivenciando agora, mas daqui a pouco vamos ter outros companheiros de regime de recuperação fiscal que vão passar pelos mesmos problemas que nós. Bom, aqui uma coisa um pouco genérica, né, sobre as empresas estatais, só para nivelar um pouquinho o que eu estou falando aqui de empresas estatais. Empresas estatais são aqueles instrumentos criados, né, sob forma de empresa, para a participação do Estado no domínio econômico, quer dizer, no mercado, como se mercado fosse. Então, essa é uma coisa que a gente, às vezes, esquece quando a gente fala de empresas estatais, mas, na verdade, a lógica de criação das empresas estatais é uma lógica de excepcionalidade, né? Uma lógica de subsidiariedade, de interesse público, como a gente já teve a oportunidade de falar aqui algumas vezes, e já foi até assunto de um artiguinho meu em revista, que, na verdade, nós temos o Estado participando do mercado como se fosse um agente econômico, né? Ele se veste de agente econômico para participar do mercado. Então, o Estado veste uma fantasia, né, de agente econômico, de player, e vai para o mercado para, na vida societária, né, para concorrer
com outras empresas, ou para exercer monopólio, enfim, mas em situação de mercado. A lógica da empresa estatal é essa. É claro que, um pouco naquela era também da qual o Egon Bockmann falou aí até 1973, e um pouco depois disso também, o papel das empresas estatais foi sendo alterado, né, de acordo com a necessidade ou com a ideologia do momento. Então, nós temos empresas estatais de diversos tipos, formatos e tamanhos, prontos para satisfazer a necessidade do governo que as institui. De todo modo, após a Constituição de 88, a gente não tem mais como falar na legitimidade de uma manutenção ou de uma criação de empresa estatal que não atenda aos vetores de subsidiariedade, quer dizer, o Estado fazendo aquilo como uma última opção, né? E de interesse público. Aqui, na legislação, se fala em interesse coletivo, né? Interesse relevante, interesse coletivo relevante, coisas do tipo. Então, sempre essas cláusulas genéricas autorizativas. De todo modo, essas empresas, teoricamente, seriam independentes financeiramente do ente público que as criou, né? Então, a lógica da instituição de uma pessoa jurídica é criar um outro serzinho independente daquele ser criador. A lógica é essa. Então, você vai fazer a afetação do patrimônio, você vai tirar de um CNPJ e passar para outro. É mais ou menos como o caso do prestador de serviço autônomo que cria uma PJ, certo? Os advogados, consultores, professores, etc. e tal, estão acostumados com isso. O camarada é pessoa física, né? Agora, aliás, até os apresentadores da Globo, né, também fazem isso. Quem apresenta o jornal não é um CNPJ, é um CPF, mas quem recebe é um CNPJ, correto? Então, existe um certo problema ali. Mas a lógica é que a gente tenha o CNPJ financeiramente independente do CPF que o criou. O Estado deveria ser apenas um acionista controlador, né, para o que aí serve a Golden Share, que o Leonardo levantou aqui. Então, mas havendo a separação patrimonial, sendo essas empresas independentes do orçamento. Na prática, essa independência ela é muito discutida, ela é muito violentada, muitas vezes, né? Nos processos trabalhistas, por exemplo, era muito comum que, movidos contra empresas estatais, que a Justiça do Trabalho resolva atingir o patrimônio do Estado ao invés do patrimônio da pessoa jurídica empregadora, né? Quando a gente tinha aí grande volume de ações contra Codert, SEAB, coisas, né, empresas estatais do Estado do Rio de Janeiro, o patrimônio do Estado do Rio de Janeiro era bloqueado, a conta do Estado, né, o imóvel pertencente ao Estado. Então, essa é uma realidade do dia a dia. Mas a lógica é que a gente tem uma separação patrimonial. Acaba que nós temos, em relação às empresas estatais, 3 níveis, né? O que era para ser, né, o que devia ser, no nível dessa independência. O real, que é um nível no qual existe uma certa confusão entre essas pessoas. E o teratológico, que é, como eu chamo aqui, quando o ente público parasita, de alguma maneira, a empresa que criou. Ele cria uma empresa e usa essa empresa, né, de alguma maneira, para burlar ou para atingir outras finalidades que não lhe não estavam tão à mão. E aí existe uma confusão patrimonial ainda pior, uma confusão de mando, né, e discute-se aí o papel e a possibilidade de uso das empresas nesse sentido. Cria-se essa desconfiança na estatal. Por um lado, nós temos uma empresa, e com isso uma agilidade. A lógica da lei, né, 13.303 foi um pouco essa. Vamos dar agilidade para a empresa estatal. Mas, de outra maneira, vamos tentar dar uma limitada para que a gente consiga suprir a falta de transparência e de controle, né? A lógica da lei, e tudo aquilo que o professor Gessé estava falando, em relação à licitação, tem a ver com essa preocupação. A Lei 8.666 não atende à empresa pública, né? A Petrobras já dizia isso, gritava isso há quanto tempo aí? A Petrobras tinha, né, seu próprio regulamento de licitação. Por quê? Porque a Lei 8.666 não me atende. Então, a lei agora 13.303 veio com essas
novidade de licitação aqui que o professor Gessé falou. Jogou para o colo da empresa um monte de outras coisas. As empresas, até agora, tem um monte de empresa que não tem regulamento de nada, né? Batendo cabeça até hoje, porque não conseguiram fazer, tiveram 2 anos, já estão no 3º, e não conseguiram liberar um regulamento de aquisições, porque não é fácil mesmo, e não são tão bem assessorados, como o professor disse que precisavam ser. Então, de alguma maneira, esse contexto criou uma... Se você tem uma agilidade, uma necessidade de instrumentos para agilidade, do outro lado você tem a necessidade de transparência, porque não havia, e de controle, porque também é sempre mais difícil. E vocês vão assistir sempre a um certo baile entre as empresas estatais e o Tribunal de Contas, né? Parece, já viram um pombo fazendo a corte? O pombo e a pomba? É um pouco parecido aquilo. Fica o Tribunal de Contas correndo atrás da empresa estatal fugindo. E já viram essa história? É assim, é um pouco o que acontece aqui. É um certo baile entre o controle e a empresa estatal. Mestre-sala e porta-bandeira, né? Só que o desfile não é nunca bom. Enfim. E aí apareceram aí as empresas estatais dependentes, né? As empresas estatais dependentes. Isso foi um negócio muito legal, porque foi o quê? O reconhecimento do mundo real, né? Temos empresas estatais que, beleza, elas estão separadas, orçamentos, mas quem paga as contas sou eu, né? Que é aquele outro problema da independência sem pagar a conta que o Gustavo Birenbaum estava falando há pouco tempo. Acho que foi o Gustavo ou foi o Sérgio, já não lembro. Enfim, foi o Gustavo, não foi? E aí, bom, empresas dependentes. A Lei de Responsabilidade Fiscal reconheceu, depois a Lei 13.303 falou especificamente do assunto, né? Menciona a empresa estatal dependente. E aí é interessante porque tem o reconhecimento da realidade. Você tem uma figura jurídica que depende do orçamento. Ela é empresa, sim. Ela é um CNPJ, mas eu pago as contas dela. Não tem como. Ela, sei lá por que motivo, ou porque ela já acabou a razão de ser, como disse aqui o Léo. Pode acontecer. Acabou a razão de ser da empresa. O Estado do Rio até hoje tem em liquidação um Banco da Guanabara, aí, um diabo de um banco. Como é que era o nome daquele banco? Como é que era, Aline, o nome? BD Rio, não era? Que era um banco que era do Estado da Guanabara, um negócio do tipo, enfim. E outras coisas assim. Tem lá na empresa né, na assessoria de empresas em liquidação da Casa Civil, você vê a relação lá de empresas em liquidação, você ri, né? Porque são empresas que realmente não faziam sentido. Hoje não fazem sentido. Faziam lá, né? Quando a gente começou a estudar direito administrativo, né, Felipe? Ou já não faziam também, enfim. Então, bom, ou nunca fizeram, mas está tudo bem. Mas aí houve esse reconhecimento, mas tem a institucionalização de um problema, porque se aquele fato de existir uma empresa dependente era esquisito, agora não é mais. Agora já tem empresa dependente, deixa aí, e a gente vai ter algumas discussões a respeito. E aí você morre de rir com os acórdãos. O Tribunal de Contas da União tem acórdãos muito legais sobre empresas dependentes e qual a diferença entre empresa dependente e a não dependente, e o que a empresa dependente pode fazer ou não. Então, criou-se agora toda uma teoria em torno da empresa dependente. E o que o regime de recuperação fiscal tem a ver com isso? Na verdade, tem a ver com, e aqui eu vou simplificar tudo, a gente pode até ir embora, com o mau uso da empresa estatal dentro do regime de recuperação fiscal. Por quê? O que é o regime de recuperação fiscal? É a proposta de instituição de determinados constrangimentos à despesa de um Estado, para que, e de alguma maneira, de instrumentos para a maximização da receita desse ente federativo também, para que você possa retomar, retornar a uma trajetória virtuosa nas contas públicas. Então, está se vivendo uma situação calamitosa na execução financeira, orçamentária de um ente público. Você tem a possibilidade de ter um freio de arrumação. E o que você faz com isso? Você suspende determinadas obrigações, você impõe algumas vedações e tenta maximizar a receita do outro lado. Ou seja, você tenta reduzir despesa e melhorar a receita, aquilo que é o sonho dourado de todo mundo poder fazer para organizar as suas finanças. Então, hoje nós temos a Lei Complementar 159, federal, que estabelece e disciplina esse regime de recuperação fiscal,
Então, tem um decreto federal que regulamenta, aqui todo Estado que aderir a isso tem que também editar um conjunto de normas a respeito. E a lógica é justamente que você imponha essas vedações, algumas vedações, para limitar a despesa. Por outro lado, você aumenta um pouquinho a possibilidade desse ente gerar caixa, né? E, bom, então, a Lei Complementar 159 ela estabeleceu diversas premissas, né, requisitos para o regime de recuperação fiscal, para a adesão a esse regime, e mecanismos para permitir essa geração de caixa, permitir que o ente federativo consiga retornar a uma situação mais confortável nas suas finanças. O artigo 1º, que institui o regime, etc. e tal, já fala, olha aqui, orientado pelos princípios da sustentabilidade econômico-financeira, equidade intergeneracional, transparência das contas públicas, confiança nas demonstrações financeiras, celeridade das decisões e solidariedade entre os poderes e órgãos da administração pública. A ideia é, olha, estamos com um problema, temos que resolver, vamos todo mundo tentar agir em conjunto, de alguma maneira observando a transparência, subsidiariedade, solidariedade, sustentabilidade, né? Vamos tentar organizar o nosso meio de campo. E aí, o parágrafo 2º, que vai falar de quem vai participar disso aqui, até um pouquinho para poder dizer para todos os poderes de um determinado ente federativo que a conta é de todos, não é só do executivo, porque isso é uma coisa difícil. Você dizer para o Ministério Público, o problema é seu também, né? Você dizer para o Judiciário, o problema também é... Bom, não estou falando como procurador de Estado, tá? Estou falando como gente que, né, eu vejo isso acontecer. Então, hein? Como gente. Exatamente. O procurador de Estado não é gente. Procurador de Estado não é gente, né? Então aqui, o regime de recuperação fiscal envolve a ação planejada, coordenada e transparente, né? Esperamos, né? De todos os poderes, órgãos, entidades e fundos do Estado e do Distrito Federal para corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas por meio da implementação das medidas emergenciais, reformas, etc. e tal. E tudo bem que esse parágrafo ele assume que tem desvios, né, de certa maneira, desvios. Na verdade, o grande problema não é o desvio, o grande problema é a trajetória mesmo que se construiu, né? Não foram desvios que aconteceram no caminho, foi a trajetória. Mas tudo bem, vamos corrigir a trajetória. E aí é que vem aqui onde entram as estatais no regime de recuperação fiscal. Primeira pergunta que se faz, né? O regime de recuperação fiscal, ele abrange as empresas estatais? E aí, aqui no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar, não me parece haver dúvida, porque ele bota aqui a administração pública direta e indireta dos referidos entes federativos. Então, aqui não tem muita dúvida, né? A indireta está aqui, apesar das pessoas perguntarem. É óbvio que a gente vai começar a discutir a importância das classificações. Administração direta e indireta, lembra? Decreto-Lei 200. Né? A Constituição fala lá em administração direta e indireta, administração autárquica, administração fundacional. Mas não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Na classificação lá do Decreto-Lei 200, administração indireta, empresas fazem parte da administração indireta, certo? Empresa pública, sociedade de economia mista fazem parte da administração indireta. Então, a letra da lei fala que as entidades, que as empresas estatais estariam dentro do regime. Por outro lado, você teria que fazer um esforço intelectual muito grande para dizer que essas empresas não estariam abrangidas pelo regime de recuperação. Bom, dependendo do que você precisa, o esforço intelectual até se justifica. Mas não tem muito para onde a gente fugir, não. Artigo 2º, parágrafo 1º, também fala das empresas estatais, mas aqui por uma outra versão. Aqui já na ideia de privatização para gerar caixa. Certo? Como disse o Léo aqui há pouco tempo, você tem as Golden Shares, por exemplo, pode atrapalhar um processo de privatização desse. Né? Do que adianta? Quanto você pagaria num carro que você pode ter, mas não pode dirigir? Né? Ou você pode dirigir, mas não pode dizer qual é a direção que você quer levar. Então, é mais ou menos por aí. Aqui, a Lei Complementar 159, ela dispôs sobre autorização para privatização de empresas para gerar caixa para o Estado, né? Para o ente que está dentro do plano de recuperação. E aí colocou todo mundo nesse bolo. Setores financeiro, de energia, de saneamento e outros. Né? Aqui pegou pesado, que isso aqui geralmente são
as joias da coroa, né? Então, empresa de saneamento, né? Joias da coroa, bancos, aí, setor financeiro, né? Alguns estados ainda têm bancos. E nas vedações da lei sempre aparece lei de responsabilidade fiscal na cabeça, né? Na lei complementar 159, quando a gente fala em vedação, fala em lei de responsabilidade fiscal, né? Um negócio impressionante, né? Tem uma operação mental curiosa. As vedações que a lei complementar menciona, todas elas têm a ver com aumento de despesa, né? Então, ela veda, por exemplo, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração para todo mundo, incluindo empregados públicos. Criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas as situações de emergência, saúde, educação, etc. e tal, realização de concurso. Quer dizer, isso tudo aqui, pela redação do artigo 1º, também é aplicado à empresa estatal, certo? Seja dependente ou não dependente, porque não tem a lei aqui do nossa lei complementada 159, ela não fala em dependente ou não dependente. Ela é entidade integrante da administração pública indireta. Criação, majoração de auxílio, vantagem, criação de despesas obrigatórias de caráter continuado e por aí vai. O que eu quero também falar aqui, cadê você? A contratação de operações de crédito, o recebimento ou a concessão de garantia, isso tudo está vedado. Também tem aqui, cadê você? Celebração de convênio, empenho ou contratação. Esse aqui é muito bom também. O empenho ou contratação de despesas com publicidade e propaganda, exceto para as áreas de saúde, segurança, educação no trânsito e outros de demonstrada utilidade pública. Então, por que eu estou falando isso aqui? Daqui a pouco a gente vai voltar a isso. E aí, volto a falar nisso. Por que tem problema? Por conta da possibilidade de burla. Não tem jeito. Depois que inventaram a armadura, inventaram o abridor de lata, correto? É o que acontece aqui. Então, o nosso medo é o medo de que alguém use a empresa estatal para burlar o regime de recuperação fiscal, fazendo investimentos e gastos por meio delas que seriam vedados para a administração pública direta. Então, de certa maneira, haveria a extrapolação desses limites e dessas vedações, pelo reconhecimento, né, ou pela assunção de que empresas estatais, sociedades de economia mista ou empresas públicas estariam fora do âmbito de abrangência do regime de recuperação fiscal. Então, haveria aqui um uso equivocado da independência dessas empresas. Então, a gente tem que ter... a questão que foi me levantada na cabeça foi qual é o limite para a utilização e para a atuação dessas empresas, principalmente tendo em vista que você tem hoje... O que você tem de empresas públicas, em sua maioria, né? Sociedade de economia mista, empresas públicas? Você tem empresas prestadoras de serviços públicos, né, em regime de monopólio, de saneamento, né, no caso do Estado do Rio, empresas de prestação de serviços ao ente público, que é o caso, por exemplo, do Instituto Vital Brasil, né, que ele presta serviço ao ente público, ele faz vacina, faz remédio, que vende, que fornece para o ente público. Você tem empresas de fomento e crédito, né, o AG Rio, por exemplo, né, entidades que fornecem, de alguma maneira, fazem a função delas é fomentar, entregar dinheiro, de alguma maneira, e a questão de publicidade dessas empresas e do patrocínio também, né? Que como o desembargador Jessé falou, a questão do patrocínio tem a ver com a publicidade dessas empresas também, né? Tem a ver com a exposição da marca dessas empresas. Então, se eu estou no meio de um processo no qual o bem mais caro é o dinheiro, faz sentido botar dinheiro para isso aqui, por exemplo, para publicidade ou para patrocínio? Seria lícito, né, colocar a marca da empresa na camisa do time de futebol hoje em dia? Não sei. Eu acho que não. Mas o procurador que acha perde o emprego. Mas, de certa maneira, se você parar para pensar, aqui todos nós temos possibilidade de utilização de empresas para finalidades que não seriam aquelas societárias, né? Não seriam as finalidades para que elas foram criadas, mas com a ideia de ultrapassar os limites, as vedações do regime de recuperação fiscal. Então, essa aqui é uma situação bem complicada, porque tem a ver com a própria natureza da empresa, né? O próprio objetivo societário aqui, nesse caso. Tem uma empresa criada para isso. Um banco
de um ente federativo em recuperação, né, em plano de recuperação, como é que ele fica aqui? Como é que fica a situação dele no caso de ter aí pedidos de empréstimo? Ele não pode emprestar dinheiro mais ao banco? Faz até algum sentido, porque, afinal de contas, o dinheiro é o bem mais escasso nessa situação. Aqui, no caso da publicidade, também. Quer dizer, colocar dinheiro só para fazer a marca progredir, né? Onde é que a gente fica? Qual é o interesse disso para ser mais importante do que a geração de caixa que gera todas essas outras vedações? Então, uma coisa que é importante pensar é justamente que a gente está falando de vedações que são, como eu disse no início, limitadas temporalmente. É um esforço de guerra que se faz para conseguir retornar a uma trajetória virtuosa nas contas. Se a gente esquecer isso e passar a, de alguma maneira, uma permissividade que talvez não seria a melhor alternativa, o retorno a essa trajetória é muito mais custoso, muito mais demorado, e a gente vai ter por mais tempo essas vedações. Então, são todas essas inquietações a respeito desse tema. Se vocês perguntarem, eu não tenho resposta formada. Tenho aqui as minhas ideias, né, os meus posicionamentos, porque enxergo nisso, eu tenho medo, como diria a Regina Duarte, né, eu tenho medo, e tenho medo disso, tenho medo desses usos, né, justamente por conta da possibilidade de burla ao regime. É claro que o regime de recuperação fiscal tem uma válvula também, que é o Conselho de Supervisão, né? É uma válvula de proteção, na verdade, do sistema. O Conselho de Supervisão é formado por servidores indicados pelo ente que está em recuperação e pela União. Então, eles montam lá, tem um comitê que tem o poder de vida e morte sobre esses temas. Vai responder às consultas e colocar a favor ou contra. Uma situação que aconteceu aqui no Estado do Rio, por exemplo, foi a Secretaria de Turismo, que fez uma indagação ao Conselho de Supervisão a respeito da possibilidade de realizar publicidade. Porque, como eu disse aqui, o nosso... Está aqui, vedado, olha aqui, empenho a contratação de despesa com publicidade e propaganda, exceto para as áreas de saúde, segurança, educação no trânsito e outras demonstrando utilidade pública. Bom, turismo não está aqui, né? Só que para que serve uma Secretaria de Turismo que não fazer publicidade do ente federativo? Ela existe para isso. Pô. Eu quero que a Secretaria de Turismo esteja na feira de turismo, na feira da cerveja, não sei de onde, fazendo, na Oktoberfest, lá, ter o standzinho do Rio, dizendo, vá ao Rio. Né? Visite Paraty, visite Cárramo, visite Sumidouro. Tem que ter. Faz parte. É para isso que a Secretaria de Turismo existe. Então, houve uma discussão sobre isso no Conselho de Supervisão. Né? Levou-se essa questão lá e disse, não, tudo bem, faz parte, é da natureza institucional. Né? Desde que você não utilize recursos para isso que sejam maiores do que já foram utilizados. Quer dizer, não vai fazer tudo. Né? Tem que comprar papel. Para quê? Publicidade. Então, o Conselho de Supervisão disse, olha, cuidado só com as despesas. Vai fazer, pode fazer, mas cuidado com o que vai ser feito, porque está sob vigilância. Um dos mecanismos da recuperação é que os técnicos do Ministério da Fazenda tenham, da Economia agora, tenham o acesso total e restrito aos sistemas de execução orçamentária. Então, isso tudo é controlado. Já, só para terminar, a gente, no direito administrativo, acaba ficando um pouquinho com a missão de alguma maneira, controlar isso, né? De fazer com que com as tentativas de bula sejam, de alguma maneira, rechaçadas e de tentar fazer com que as coisas funcionem bem. Como dizia o nosso mestre aqui, Diogo de Figueiredo, no direito não se encontra a arte de governar, mas certamente seu limite civilizado. Essa é um finalzinho de frase dele, né? Mas do qual eu gosto muito, porque é isso. Né? Não cabe ao direito governar, mas mostrar onde estão os limites colocados, no caso, pela Lei Complementar 159, os limites colocados pela situação de fato da recuperação fiscal, né? E os nossos princípios de moralidade, de publicidade. Então, eram essas as questões que eu queria trazer. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Até amanhã. Muito obrigado, Maurício, pela sua excelente exposição. Eu gostei muito.
E antes de encerrar aqui, dissolver o painel, eu queria fazer aqui um convite aqui a todos para o nosso segundo dia de congresso, que vai acontecer amanhã, e passar para vocês aqui os painéis que serão formados amanhã, ao longo do dia. Às 9h30 de amanhã, pontualmente, a gente começa com o 4º painel sobre a análise econômica do direito e administração pública. Serão palestrantes a Patrícia Batista, Zé Vicente Mendonça e este que ora vos fala. Às 11 da manhã, de 11 a meio-dia e meia, nós temos o 5º painel, a MP da Liberdade, agora a Lei da Liberdade Econômica e as suas consequências para a atuação administrativa. Participam do painel o Alexandre Aragão, o Felipe Fonte e a Patrícia Sampaio. A gente para o almoço, às 14h30, retorna para o painel número 6, é o último painel, novos temas em contratações administrativas, participando deles o Flávio Amaral Garcia, presidente do IDAERJ, o Rodrigo Zambão e o Rafael Oliveira, e a gente encerra com a palestra magna de encerramento do professor Carlos Ari Sundfeld. Após a conferência de encerramento, a gente vai ter a cerimônia de entrega do prêmio científico Procurador do Estado Marcos Juliana Vilela Souto e sorteio de livros para quem estiver presente. Muito obrigado a todos pela presença, todos convidados a retornar amanhã.